Oi, gente! Estamos aqui para mais um encontro no mundo da leitura. Aqui nessa nova atividade, vamos comentar sobre uma grande obra da literatura brasileira, certo? Trata-se do livro Os Sertões, do escritor, né, Euclides da Cunha, que também foi engenheiro e foi oficial do Exército Brasileiro. Ele escreveu esse livro, né, ele retratando sobre um conflito que houve lá no final do século XIX. Um conflito entre as Forças Armadas brasileiras, né, e o Antônio Conselheiro e com o seu grupo, né, que ele tinha reunido lá no Arraial de Canudos. Mas para produzir essa obra, Os Sertões, houve um trabalho prévio de Euclides. Ele foi correspondente de guerra lá do jornal Estado de São Paulo. Então, quando ele foi lá para vivenciar o conflito, ele escreveu essa, digamos assim, essa pequena obra aqui, Canudos, Diário de uma Expedição. Aqui foi, digamos assim, o diário de guerra mesmo do correspondente. As anotações ele registrou aqui durante, né, o tempo que esteve lá. E através dessas anotações, né, Canudos, Diário de uma Expedição, forneceu os dados que ele precisava para mais tarde realizar esse trabalho maior. Aqui ele fala sobre o relevo do local, o clima, fala sobre as condições de vida, as condições sociais, culturais, religiosas, né, lá do povo, sobre o dom da palavra que o conselheiro ele possuía o dom da palavra para convencer as pessoas a estarem ali, darem suas vidas, né, através da religiosidade que ele partilhava com aquele povo, vivenciava aquela, digamos, aquele dia a dia das crenças, o bem comum, a crença, a cultura e também o sofrimento ali naquela situação, porque a República tinha sido proclamada, mas não tinha dado a oportunidade daquelas pessoas também ter melhores condições de vida. Então, se aquele povo buscava em conselheiro refúgio, né, e estavam dispostos até a morrer por isso. Os republicanos acusavam o conselheiro de ser um restaurador da monarquia, ele pretendia restaurar a monarquia. Inclusive, eles encontraram alguns relatos lá depois de terminada a guerra, relatos escritos, que demonstra isso, que o conselheiro, né, tinha uma certa afinidade com a monarquia. Mas o Euclides ele também tem um posicionamento crítico até contra a própria República, depois lá no final, ele disse que se o conselheiro convenceu o povo, então a República também tinha culpa, que não tinha chegado lá a oferecer o que o povo precisava. Né? A mudança que houve lá no sistema político, assim, econômico no país, não beneficiou toda a população, aquele grupo, aquele sertanejo, né? Que Euclides falava que o sertanejo é, acima de tudo, um forte porque resistia àquelas situações, digamos assim, de falta de alimento, de falta de estrutura para a vida, né, por completo. Então a República também teve essa culpa. Então Euclides, como um republicano convicto, ele apoiava aquele conflito que, digamos, as Forças Armadas estavam ali para destruir um inimigo da República. Mas depois, no final de tudo, ele viu que ali foi uma luta de, digamos assim, os gigantes contra os pequeninos, certo? E a culpa da República não ter tomado providência a favor daquele povo, para que o povo não buscasse refúgio em alguém que, digamos assim, que não apoiasse o movimento republicano. Então é isso, a mudança da vida política, econômica, social tem que ser para abranger toda a população.
para que não venha a ter, digamos assim, divergências. Então, mas nessa obra aqui ele tratou, digamos assim, sobre a sociologia, a história, né, a geografia, o clima, até sobre o determinismo, né, a influência do meio naquelas pessoas, que digamos assim, que o meio é responsável por, por aquelas pessoas viverem aquele tipo de vida. O determinismo chama. Então, Os Sertões é uma grande obra para ser lida e buscar ser entendida. Buscar, né, tem que observar a visão do autor, né? Por ser republicano, ele dá aquele apoio ao conflito e buscar também digamos assim, quando ele fica contra aquele conflito lá no final, onde os prisioneiros de guerra são aniquilados, já presos, ele viu aquilo uma barbárie, ele considera, né? E também pela República não ter cumprido o seu papel social de ter congregado toda a nação e não proporcionar exclusão e dar oportunidade de outras pessoas, digamos assim, que não eram a favor do movimento, dizer, olha, vocês lá não estão tendo benefício, né? Eles não estão cumprindo. Então, eu aqui ofereço a vocês. Então, o dom da palavra, do convencimento de conselheiro, o convencimento dele foi maior do que o convencimento da República. Entendeu? Como é importante ler Os Sertões para entender toda essa problemática da vida política e econômica do nosso país. Em relação à literariedade, é questionável um pouco, porque a linguagem aqui é muito jornalística, culta. Tá mais para um documentário. Certo? Ele aproxima muito a realidade, o realismo, assim. Mas é considerada literária, certo? Mas como eu gosto de fazer uma comparação, eu tinha lido essa obra aqui, chama Pedro Páramo. É de um autor mexicano chamado Juan Rulfo. Ele tratou a Revolução Mexicana aqui nessa obra, digamos assim, com mais um teor literário, porque as pessoas morriam lá no conflito, na Revolução Mexicana, e retornavam à vida e começavam a viver, a vivenciar novamente lá no local, na região. Digamos assim, teve um ar maior de ficção, diferente de Euclides, que buscou muito retratar até os personagens aqui do Diário de uma Expedição, da realidade colhida, do documentário. Os personagens estão aqui, muitos, ou seja, os da realidade mesmo, estão aqui, foram transportados para a chamada ficção. É por isso que um documentário, podemos dizer ser um documentário literário, né? Mas o que importa é que a obra é de grande importância para conhecer o que foi vivido naquele conflito, as suas, digamos assim, nas entrelinhas, fazer uma análise da obra Os Sertões. Então eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler Diário de uma Expedição, que é, digamos assim, a peça-chave para o entendimento de Os Sertões. Porque aqui está o embrião, digamos assim. E aqui, digamos, é o filho já crescido. Estão bastante interligados esses dois livros. E como recomendação de Pedro Páramo, eu falei porque é uma comparação em relação à literariedade, né? Que ele procurou ser mais literário, mais fictício, enquanto que Euclides foi mais realista. A leitura, ela fornece isso aí, a gente poder, digamos, contestar, analisar. A leitura, ela fornece dados, para a gente analisar dados do passado, comparar com o presente, projetar o futuro. Então, a obra literária, mesmo fictícia, ela dá essa oportunidade. Por isso que eu procurei aqui manter nesse canal sempre essa situação. Eu faço as minhas leituras, a gente aqui faz esses comentários, vocês podem também fazer um comentário se você já leu essa obra,
certo? E alguma sugestão de leitura para a gente comentar também, analisar. Então, pessoal, eu espero que vocês leiam essas obras citadas, certo? E vamos cada vez mais compartilhar o mundo da leitura e, consequentemente, da produção textual. Porque o texto, seja ele oral ou escrito, através da leitura a gente tem a oportunidade de comentar, de analisar, de fazer um resumo, uma resenha, expor o nosso pensamento. Concordar com o autor ou discordar, é isso que faz com que sejamos cidadãos. A leitura proporciona isso para cada um de nós. Bom, desde já eu agradeço a todos, até a próxima oportunidade. E vamos ler.